Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. As propostas que apresentamos a este plenário visam contribuir para que haja bom senso na atuação e funcionamento do fisco junto das micro, pequenas e médias empresas, designadamente nesta matéria da faturação, da comunicação dos elementos das faturas emitidas e, inclusive, no que se refere ao transporte das mercadorias, designadamente com as guias de transporte. Propomos, desde logo, que se defina um período transitório na aplicação destas novas regras, até para que se possa sistematizar, melhorar e desburocratizar este sistema. Chama a atenção dos Srs. Deputados para a alteração que aplicamos ao ponto 1 do nosso projeto. Nós não queremos a paralisia e inação da autoridade tributária por falta de meios ou vontade política. Queremos que haja meios para intervir, mas de forma pedagógica, responsável, agindo com as micro, pequenas empresas e não contra elas. É preciso que haja regras justas e adequadas na política fiscal e sensatez na sua aplicação de forma clara para todos. Ficou patente a dificuldade que os quadros da administração fiscal têm tido em responder às muitas dúvidas que muitos micro, pequenos e médios empresários e técnicos de contabilidade têm colocado nas iniciativas de esclarecimento que as associações empresariais têm promovido. A panóplia de comunicados, circulares, esclarecimentos publicados no sítio da autoridade tributária, procurando criar interpretações legais como resposta às inconsistências, incoerências e lacunas do próprio regime, vieram confirmar a dimensão de um problema que não está ainda resolvido. Daí que seja indispensável uma resposta sistematizada, transparente e abrangente. Entretanto, no que concerne à comunicação prévia dos documentos de transporte, o Governo criou um sistema que se tem revelado um emaranhado de burocracia, verdadeiro entrave à circulação das mercadorias, ao invés da agilização de processos que se devia ter garantido. Por outro lado, quando o Governo tanto fala em apoio fiscal ao investimento, é preciso que fique claro que medidas são tomadas quanto ao benefício fiscal do investimento dos empresários em novos equipamentos de faturação, software nesta área, etc. Esta é uma das propostas que apresentamos e que tem toda a razão de ser. Entretanto, persistem dúvidas e preocupações sobre o procedimento de envio das faturas eletrónicas para a administração fiscal. É que, na prática, passa a haver uma base de dados sobre a atividade dos micro e pequenos empresários, sobre as transações que fazem, e com quem, e a que preços, e com que margem de comercialização bruta, etc., etc. Em que situações concretas e por quem esta informação poderá ser utilizada? Com que consequências? Estas questões não estão ultrapassadas e continua a não haver garantias seguras nesta matéria. São situações que têm de merecer ponderação e resposta concreta. É que a receita fiscal imediata que o Governo invoca e festeja pode-se traduzir pelas piores razões em sol de pouca dura, por significar o esmagamento de muitas micro, pequenas e médias empresas que fecham as suas portas, como está a acontecer. Por isso mesmo, propomos estas medidas para que haja novas e melhores soluções. É que para novos e mais graves problemas já bastam os que existem. Disse. Senhora Presidente, Senhores Deputados, já agora sobre o IVA de caixa, os Senhores Deputados estão com azar porque não vão poder ficar pela rama na discussão como tentaram ficar agora, porque nós vamos ter que voltar a essa discussão. Não é agora, até por falta de tempo, vamos ter que aprofundar este debate, porque o decreto-lei vai ser chamado pelo PCP à apreciação parlamentar e cá teremos o debate sobre essa falsa medida e sobre essa fraude política que coloca o limite do volume anual de negócios muito aquém do volume anual de negócios das microempresas, quanto mais das pequenas empresas. Portanto, cá havemos de discutir essa fraude política que os senhores vêm para aqui propagandear. E, senhores deputados, falemos da realidade. Os custos do novo modelo de faturação para as micro e pequenas empresas significaram milhares de euros de investimento inesperadamente quando apareceu estas novas regras, e isto em muitos casos foi a gota d'água que transbordou o copo. Compensação em benefício fiscal sobre isto, nem uma palavra da maioria. Não nos venham dizer que este é um problema ultrapassado, porque continua a colocar-se às empresas até o problema da base de dados das faturas e da sua gestão em sede do Estado e da administração tributária. Os senhores nem uma palavra tiveram sobre isto. E não aceitamos, senhores deputados, esse anátema que parece ser decretado como se os micro e pequenos empresários fossem todos potenciais prevaricadores.
Aliás, situações como a fuga e a evasão fiscal, a criminalidade financeira, o branqueamento de capitais, mas também o famoso planeamento fiscal e o recurso aos offshores e aos regimes especiais, tudo dentro da lei e dos bons costumes, correspondem evidentemente a outros universos e a outras dimensões. No fundo é outro campeonato onde não fica a fama, mas há proveito de sobra. De resto, a própria eficácia desta medida tem que ser pensada e repensada quando há até riscos de agravamento em certas áreas de atividade do aumento da economia paralela. Ou os senhores deputados não perceberam que só os sujeitos passivos que já estão no sistema é que são os únicos a ser controlados com estas regras? Os senhores querem continuar a fazer a festa com a receita fiscal imediata, mas vejam bem, se de onde vem este dinheiro, acaba por não vir mais nenhum, porque os senhores estão a matar a economia. É por termos esta realidade que o país precisa de ter o governo demitido e esta política derrotada. Disse. Senhor Presidente, eu agradeço a tolerância, vou ser muito breve, para registar que é particularmente significativo que o PSD venha falar aqui do Estado como mau gestor. E já nem falo aqui do que foi aqui dito no plano pessoal. Não é o Estado que é mau gestor. São os vossos partidos que são culpados da sabotagem económica que está a ser feita na gestão da coisa pública, senhores deputados. Porque aquilo que os senhores podem dar como exemplos da gestão Horta e Costa nos Correios, do vosso partido, ou da própria gestão privada, vão ver o caso do BPN, esse exemplo magnífico da gestão privada. O problema é a opção política. O problema é que os vossos partidos têm estado a destruir o serviço público e o interesse nacional. Peço que conclua, Sr. Eu termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: este Governo e esta maioria estão a tentar aplicar em Portugal o modelo económico que foi aplicado no Chile de Pinochet, mas não vão conseguir, que o povo está em luta e vai triunfar na luta contra esta política. Muito obrigado. Obrigado.